P4U Podcast e o tema de hoje é melasma. Mulheres, um tema muito importante para todas vocês. E para falar sobre isso, nós convidamos a esteticista Isabela Costa. Obrigada. Seja bem-vinda, Isa. Obrigada. E a nossa dermatologista, Dana Muniz. Seja bem-vinda, Dana. Obrigada. É um tema muito importante, né? Meninas, conta um pouquinho para as mulheres para a gente entender o que é o melasma. Bom, o melasma ele é uma condição crônica que ele faz uma hipercromia da pele. O que é isso? É um aumento da pigmentação da pele pelo estímulo da melanina. Então, ele pode ser de 3 tipos. Isso que eu ia perguntar. Quais são os tipos? Como que a gente consegue identificar? A identificação, na verdade, é só pelo profissional. Tá. Porque a gente precisa examinar o paciente para ter essa noção. Mas ele pode ser misto, epidérmico ou dérmico. Então, são os 3 tipos básicos que, como a gente sabe, que camada da pele ele vai acometer. Então, é essa a diferenciação. Então, sempre que eu tenho uma dúvida, eu tenho uma mancha, eu não sei se é uma mancha, se é melasma. Vão me corrigindo, tá, meninas? Pode falar. Né? Aí, eu agendo com o profissional para ele poder identificar se é realmente um melasma ou não, certo? Isso, exatamente. E ver qual é o tipo de melasma que eu tenho. Exatamente. É sempre necessária essa avaliação para a gente diferenciar o tipo de mancha que tem na sua pele e para realizar o tratamento correto, porque são tratamentos diferentes. Isso é importante. Até porque as manchas são diferentes também, não existe só o melasma, né? Às vezes as pessoas acham que estão com melasma, mas ela pode estar com outro tipo de hipercromia. Hipercromia é a mancha, então pode ser uma melanose solar, uma efélides, uma mancha provocada por alguma inflamação. Um exemplo bem básico, um mosquitinho picou e forma uma manchinha depois. Tem gente que acontece isso, principalmente fototipo mais alto, 3, 4, 5, né, que são as peles um pouco mais morenas. Mancha, isso é uma hipercromia pós-inflamatória ou algum excesso de medicação. Nossa, que legal, não sabia disso. Por alguma outra condição. Então, não é tudo melasma. Por isso que é super importante, como a Dana disse, a gente fazer uma avaliação para a gente identificar se de fato é um melasma. Eu acho importante a gente falar sobre isso, que eu vejo muito em rede social, a pessoa faz a propaganda de um produto específico e aí, assim, a pessoa acha que é para tudo. Olha, gente, você tem um tipo de pele, melasma não é tudo a mesma coisa, ou mancha não é tudo a mesma coisa. Busque um profissional para poder atender o seu pedido, né? Sim. E deixa eu fazer uma outra pergunta. Peles mais morenas, tem mais tendência? As manchas são mais fortes, assim? Depende muito do, como eu disse, fototipo cutâneo. Normalmente acomete mais fototipo cutâneo 3 e 4. Quem são essas pessoas? Aquelas pessoas que diante do sol, elas ficam mais bronzeadas do que vermelhas. Então, assim, você saiu ao sol. Tem gente que sai ao sol, fica primeiro vermelha para depois pegar a cor, ou não pega a cor. O fototipo 3 e 4 é um fototipo que ele já sai ao sol e ele tem mais facilidade para bronzear. Digamos que é um fototipo, para quem tá assistindo aí, da Dana, meu, o seu, são fototipos um pouco mais altos. Que a gente já fica morena direto, né? Exatamente. Porque a nossa produção de melanina é maior. Então é por isso que é mais fácil da gente ser acometida pelo melasma. Mas gosto sempre de ressaltar isso, não é só o sol que traz o melasma, né? A gente pode estar sendo acometido pelo melasma por algum fator... Igual você citou, né? O medicamento, ou uma inflamação, uma picadinha, né? Exatamente. Depois pode ser surgiu essa hormonal, gestação. Essas questões que ela colocou não são melasma. São manchas. manchas. Tipos de manchas. É verdade, gente. Então, a Isa deu o exemplo da picadinha de inseto, mas é também muito comum da acne, né? Uma acne Que é uma- inflamada, que o paciente vai lá e dá aquela mexidinha que a maioria faz, fica a manchinha. Isso não é melasma. Então, é muito importante que a gente observe e busque uma história, como aquela mancha apareceu, o anterior à mancha, para a gente conseguir fazer essa diferenciação dos tipos de mancha. E daí, colocando um pouquinho mais sobre o melasma, né, sobre a classificação dele, é importante a gente lembrar que a maioria das lesões de melasma é no rosto. Maçã,
testa, que são as áreas Maçã aqui. Isso, aqui maçã, o gordinho, a bochecha, testa. né? Isso, o buço, que é muito acometido. Só que também pode ter no corpo. Não é comum, mas a gente pode ter melasma no corpo, na região do colo, do pescoço, pode ter também. Então, é um alerta também. Legal, né? Porque a não gente sabia sempre também. busca melasma rosto, mas não é no corpo, raro, mas tem também. Né? E é mais comum nas mulheres, porém, os homens também pode ser acometido. Era isso que eu ia perguntar também. Existe uma porcentagem, assim, pra gente ter uma noção? Homens, mulheres? Agora, o melasma ele já foi classificado como uma epidemia mesmo. Tá acometendo 35% das mulheres brasileiras. Isso tá lá na Sociedade Brasileira de Dermatologia, já está definido. 35%. Então, é muita bastante, gente. né? Pensa, é muita gente. Muita gente. Então, tem sim. A porcentagem nos homens é bem menor, né, Dana? 10%, até você comentou agora há pouco. Mas as mulheres, infelizmente, são as mais acometidas. E também lembrar que um dos fatores que causam melasma é a questão hormonal. Então, a gravidez, o uso do anticoncepcional. Então, isso é uma coisa que também não tem no homem, né? Que acomete mais as mulheres, também devido aos fatores desencadeantes da doença. Não existe só uma causa de melasma. São vários fatores. Associação de fatores, isso, né? Vários fatores que podem desencadear. E, normalmente, as mulheres engravidam, usam anticoncepcional, se expõem ao sol, né? Então, tudo isso acaba favorecendo o aparecimento. Viu? E pergunta, agora a gente vai comentar um pouquinho. Se tem cura e, assim, o que eu posso fazer para prevenir, quais são os cuidados? Vamos dar uma pincelada nisso para as mulheres e para os homens também? Começa ou você começa? Então, a gente briga, assim. Eu, você. Uma fala mais que a outra, mas tá tudo certo. A gente fica se cortando, mas no fim dá certo. Não tem cura, né? Infelizmente, o melasma não tem cura. A gente consegue um controle, contanto que você siga sempre o tratamento. Normalmente, no inverno, a gente consegue uma boa resposta do tratamento, né, Isa? E no verão, devido às altas temperaturas, e o paciente dá uma relaxada porque melhorou no inverno, tá com a pele melhor, acaba dando uma relaxada no cuidado, o melasma volta a escurecer. Então, assim, ele não tem cura. A gente consegue um tratamento e um acompanhamento sempre. E vai depender do quanto mais certinho o paciente seguir, melhor os resultados dele. Exatamente. É um gerenciamento, como a Dana falou, né? A gente sempre tem que deixar isso muito claro quando o paciente vem, porque muitas ofertas são: cure o seu melasma, acabe com o seu melasma. E não existe isso, não tem. Principalmente, como a Dana disse, se for um melasma classificado mais como dérmico, que ele é um pouquinho mais abaixo ali da camada. Então, vamos pensar assim, que como tá mais abaixo, tá mais danificado, entre aspas. Então, o processo de tratamento vai ser muito maior. E isso que você falou de fazer certinho, de fato, a gente vê, até eu tô fazendo uma especialização de melasma, e fala muito disso, que às vezes o paciente tá com bom home care e ele fazer esse home care o mais certo possível, skincare, né? Às vezes a pessoa nem precisa ficar se submetendo muito a vários tipos de peelings. Então, assim, quanto mais a pessoa tiver em mente que ela precisa tratar em casa, melhor vai ser o resultado. Porque às vezes ela faz milhões de sessões de peeling, microagulhamento e tudo mais. E assim, por que não tá evoluindo? Então, a gente precisa, vamos ver, o que tá acontecendo, o que você tá fazendo? Às vezes eu chego a perguntar pra pessoa, eu quero que você me passe 3 dias da sua rotina. Acordei, fiz exatamente assim, como se fosse criança, mas Sim. É importante porque, às vezes, uma brechinha ali erradinha que ela faz, já é um atraso no tratamento. Como não tem cura, ela vai basicamente não é prevenção, porque já tem, né, meninas? Sim. Mas assim, do autocuidado diário, de ter uma disciplina mesmo, né? E sabe o que é muito interessante a gente falar também? Às vezes o paciente vai pra praia ou vai pra piscina. Mas eu uso chapéu, protetor, chapéu, tô debaixo do guarda-sol, fico só lá com a perninha no sol. Estimulou a produção de melanina, vai dar rebote no efeito nas manchas, na mancha. Mas eu não tomo sol no rosto. E você vê realmente que ela tá toda queimadinha, né, de praia, com o rosto branco.
mas estimula. Ele não precisa necessariamente tomar sol sobre a mancha. É sol no corpo. Você aumentar a temperatura do corpo para produzir essa melanina, já vai desencadear Eu senti isso. o aumento do melasma. A minha manchinha tava melhor. Eu fui pra praia, mas eu comprei o melhor protetor que tinha. Chapéu todos os dias. Ela escureceu. A radiação, ela não precisa ser, né, específica do sol. É isso que a gente sempre explica. Não é só o VA, o VB. Então, tem vários tipos, infravermelho. Então, tem outras coisas que podem provocar. E uma coisa que eu gosto sempre de falar são os gatilhos pro melasma. O que são esses gatilhos? Emocional. Então, já aconteceu, eu já peguei caso da gente dar uma travadinha no tratamento e pensar, poxa, mas por que tá travando? Você tá usando? Tô usando tudo certo em casa, me conta tudo de novo, o que você tá fazendo? E aí, a gente sempre segue os nossos pacientes em redes sociais, né? É difícil a gente não ter essa ligação. E tem gente que acaba mostrando mais a vida ali. Então, às vezes, você percebe que tá acontecendo alguma coisa. E aí, você vai com um jeitinho conversando. E, às vezes, o emocional da pessoa está afetado naquele momento, né? Também pode acabar interferindo. Isso, né? interfere muito no tratamento do melasma, né? Às vezes, a pessoa tá com a pele legal, de repente, ela passa ali por algum fator emocional muito grave. Vai lá o melasma de novo e aparece. A alimentação, o intestino, né? Então, são várias as coisas. A quantidade de água. Tem gente que faz tratamento e toma 2 copos de água por dia. Esses dias eu vi um Reels muito engraçado, que era a pessoa compra os cremes mais caros que existem, mas não toma água. Não adianta, gente. Tem uma alimentação saudável, não vai, né? É a base de tudo. Tudo que a gente fala, alimentação saudável, ingerir água, atividade física. Não adianta, se a gente não tiver isso já bem determinado e de rotina na nossa vida, uma hora ou outra você vai se esbarrar numa coisa que você fala, nossa, se eu tivesse bebendo água, se eu tivesse com uma alimentação saudável. Então precisa, é a base, e daí vem os cosméticos, né? O tratamento tópico, e tem também os protetores via oral que podem ser usados também. Ah, é? Tem alguns tipos de... A gente não indica só eles, mas eles podem ser um adjuvante. Por exemplo, quando entra o verão. Exatamente. Se eu vou pra praia, eu já sei que a tendência é piorar, além de eu me proteger com o que eu já uso no meu dia a dia. O médico pode receitar. No verão, quando é a piora, né, do melasma, tem alguns produtos que a gente não consegue usar. Alguns produtos de tratamento tópico que a gente não usa. A Isa ainda consegue, que faz as formulações específicas, né? Os manipulados normalmente a gente trabalha com personalização. A personalização. Porque o ácido acho que não pode usar, né? Alguns ácidos a gente não consegue usar no verão. Então, além da gente ter a piora, ainda a gente não consegue entrar com alguns tipos de medicamento no verão. Que fazem toda a diferença no tratamento, né? E na gestante existe uma restrição também, maior, né, Dana? Existe. Você tá querendo dizer, né? Existe. E na gestante também, né? A gente praticamente não usa nada na gestante, né? Então, o protetor é a base, é o fundamental para gestante. Alguns médicos colocam a vitamina C como pode, outros como não pode. Não tem muito estudo em gestante, então a gente sempre fica meio em cima do muro. Tipo, realmente tá te incomodando muito a ponto da gente ter que usar, quem sabe, uma vitamina C para poder te ajudar um pouco. A gente sempre vai pelo mais conservador, né? Exatamente, digamos assim, né? Porque a gente tá lidando com o neném, né? Sim. Então, tem isso também. A proteção é essencial na gestante para tentar minimizar ao máximo o efeito do hormônio, né? Hoje é legal a gente comentar isso. A farmacologia, os ativos, eles entregam muitas, né, respostas para todos os tipos de pessoas e todos os tipos de pele. Então, hoje na farmacologia a gente consegue tratar uma gestante, usei a palavra errada, gerenciar o melasma dessa gestante. De que forma? Com ativos que vão trabalhar na cascata da melanogênese. Calma, não se desesperem, eu já falo o que é isso. Eu ia falar, traduz. Que vão trabalhar nisso de forma mais sutil e com toda a comprovação científica e tudo mais, que não vai afetar nem a mãe e nem o bebê.
Então, a gente consegue ter isso hoje, tá? E daí a gente usa anti-inflamatórios, alguns outros produtos, mas não clareadores, clareadores, né? Outros tipos de até de você produto. comentou do ácido, né, Má? Hoje, pra gente explicar de forma mais clara, mais fácil, a gente tem ácidos, vamos pensar assim, de famílias quentes e frios. Um exemplo, um ácido retinóico, que é aí que todo mundo conhece, um retinóico da vida. Ele é um ácido mais quente, tá? Então, ele é um ácido que, de fato, a gente tem que tomar mais cuidado, porque, primeiro, que se a pessoa usar constante, pode dar um efeito rebote, e segundo, se ela vai se submeter a esse ácido no consultório, ela tem que tomar muito mais cuidado. Então, concorda comigo que você não vai fazer um retinóico hoje para a pessoa se expor ao sol amanhã? Já existem alguns outros peelings, alguns outros ácidos que eles são mais frios, mais sutis, mas que são ótimos também, e a gente consegue trabalhar aí de janeiro a janeiro. Da mesma forma, eu sempre ressalto, você não vai fazer hoje e sair ao sol amanhã, mas você consegue ter um fechamento, entre aspas, da pele mais rápido. Então, tem essa diferenciação também. É certo a gente falar, por exemplo, talvez seja um tratamento um pouco mais forte, mais pesado a curto prazo e o outro mais leve, mais gradual ao longo prazo? Seria isso? Não. Ó, Má, eu Mais ou particularmente, eu prefiro trabalhar, tá? Eu, Isabela, prefiro trabalhar com qualquer coisa que a gente vai fazer, mas principalmente com melasma de forma mais sutil. Mais gradual, Mais assim, gradual, mas com uma certa frequência, do que a gente aplicar algo muito forte, que a pessoa pode ter uma melhora rápida demais. Por quê? A gente pode ter essa piora depois. Que é o efeito rebote que você fala, que melhorou rapidamente, mas depois voltou e talvez até mais do que estava. Porque tem alguns problemas em melhorar muito rapidamente. Os ácidos são mais fortes e às vezes a gente precisa, porque o paciente precisa. Eu tenho um casamento, alguma coisa, uma formatura. Então a gente age dessa maneira. Eu trato, sim, com ácidos mais agressivos por uma determinada situação. A gente tenta não usar com frequência, mas a gente usa. A Isa também usa. Existem necessidades e demandas específicas. Cada um é um. Né? Só que qual o problema? Além dele ser mais forte, clareia, o paciente relaxa. Aí ele não usa também mais. Tem isso. Daí, esquece do protetor, esquece que não pode ficar exposto ao sol. Então, tudo isso gera uma piora além do efeito do ácido, entendeu? Então, a gente tem alguns problemas. O paciente tem que estar muito ciente. Nós vamos fazer esse tratamento que é um pouco mais agressivo, vai melhorar teu melasma mais rápido, porém, depois a gente tem que manter, não pode abandonar. O tratamento em casa tem que ser feito, que é essencial. Não adianta ela vir aqui uma vez por semana, uma vez a cada 15, uma vez por mês, fazer o peeling, fazer microagulhamento, fazer um laser para melasma no consultório e abandonar em casa. Não vai adiantar nada. É melhor que ela faça só em casa sempre, do que ela fazer procedimentos em consultório, entendeu? Por isso eu acho importante a gente esclarecer isso aqui, para não gerar expectativas no paciente, não é? Sim. Exatamente. Deixar claro, tem 2 caminhos, né? E tem até uma coisa que é interessante a gente falar hoje, inclusive eu estava fazendo uma aula da especialização e fala disso. O melasma, para vocês terem ideia, a gente consegue fazer um tratamento online. Vamos supor, uma pessoa que mora em outra cidade, não tem acesso. Essa é a forma que eu trabalho. E ela está interessada no tratamento para melasma. E ela não precisa necessariamente vir até a clínica pra gente poder passar esse tratamento para ela. O que eu faço? Eu vou conversar, saber toda a rotina, o que ela já usou, o que ela já fez. Então, assim, é uma consulta de avaliação que dura em torno de 1 hora, 1h30, para saber tudo, né, da rotina dela. E mediante isso, eu sento e aí a gente vai pensar, ela fez isso, ela já fez aquilo, então eu monto esse skincare para ela, trabalho nessa cascata que eu falei, que é isso? É a gente poder controlar ali o queratinócito, que é onde fica localizado a melanina. Então, a gente coloca inibidor de tirosinase, isso são termos técnicos, mas só para vocês entenderem que tem que pensar em como que a gente vai inibir esses agentes para que eles não fiquem descontrolados e querendo a todo momento produzir essa melanina.
Então, a gente inibe isso com o quê? Com ativos, com farmacologia. E aí, a pessoa faz todo esse skincare na casa dela, né? Então, ela vai usar um sabonete específico, um creme diurno específico, um noturno. E ela não precisa necessariamente vir. E eu achei bem interessante falar disso, porque a gente tem casos muito legais de resultados ótimos com a pessoa fazendo só o gerenciamento em casa. Sem necessidade de uma intervenção no consultório. Não necessariamente precisa. Sim. Né? A gente consegue modelar o tratamento conforme o paciente. Exatamente. Lembrando sempre, além disso tudo, o protetor solar, indiferente do que faça, tem que estar presente, né? Isso que eu ia perguntar, assim, existe... Eu sei que a gente não pode dar... Não é uma receita de bolo que vem pronta, né? Mas, assim, para prevenção, existem algumas coisas que a gente pode dar dica para as pessoas aqui, né? Que é essencial, assim, no dia a dia, não pode faltar? Protetor solar. De preferência... Além né, do protetor solar. Sim. Acho que aí você vai falar com cor. Com cor. De preferência que ele tenha tonalizante. A barreira é fator. a maior. Tem algum fator que é... Fator, que assim, às vezes a pessoa usa proteção, fator baixinho. Pelo menos 50. Quem tem melasma não tem como ser de 50 pra cima, entendeu? Uhum. Não tem como ser menos. Uhum. A gente já até falou disso, eu não lembro se foi no último podcast ou em alguma outra ocasião, que as pessoas precisam tomar muito cuidado também com o protetor que ela compra. Porque eles precisam ser protetor solar, que ele tenha o controle, né, ali a proteção UVA e UVB. Mas eu acho importante sempre ressaltar, não é? Exatamente. Exatamente, porque às vezes a pessoa paga lá uma fortuna num protetor solar, e aí às vezes a gente vai ver, a pessoa me mostra a embalagem, eu falo, eita, cadê? Aí tá só lá um tipo, ou UVA, ou só UVB, ou luz visível não tem. Que precisa ter. Então, tem uma siglazinha que normalmente tá nos protetores solares, que é PPD, que é uma sigla que precisa existir, porque tem a proteção UVA, UVB e mais fotossensível. Viu, gente? Prestou atenção? Guarda aí. A hora que você for comprar seu protetor solar, tá anotado. Exatamente. E lembrando, aí é só, desculpa, Dana, cortar um pouquinho. Lembrando que eu acho bem interessante a gente falar disso, que tem coisas que são óbvias, mas precisam ser ditas. Um exemplo, praia. Muitas pessoas acabam voltando mais com melasma, mais evidente, né, depois que vai à praia. Mas eu usei o protetor certinho, toda hora eu repassava o protetor. Falava, gente, calma, como que você usa esse protetor? Ué, como eu uso o protetor, eu pego o protetor, põe na mão, passo, tá tudo certo. Saio da água, vou lá, opa, peraí. Você sai da água e você usa o protetor? Porque na água, né, geralmente sai. Primeiro que o protetor solar não tem que ficar saindo na água. Começa por aí, ele tem que ser bom o suficiente para não acontecer isso. Uhum. Segundo lugar, dica de ouro. Guardem. Atenção. Dica de ouro. Gente, vai à praia, quando você for repassar o protetor solar, não deixe de usar uma água potável. Então, carrega lá uma água de garrafinha, joga no seu rosto essa água... Ou pega uma água termal, que eu gostaria muito de falar marca, mas não pode. Né? Joga essa água, porque tira toda essa parte da maresia, do sal, porque isso vai potencializar ainda mais, a manchar mais, digamos assim. Não sabia. Então usa essa água potável, dá lá uma secadinha, uma batidinha com a toalhinha, para depois passar o filtro solar novamente. Então, minha amiga... Tá vendo como óbvio precisa ser disso? Não adianta usar o protetor a cada 1h30, 2 horas, se você tá fazendo camada sobre camada salgada. Entendeu? E outra questão legal também a gente colocar sobre o filtro físico. Sim. Né? Que ele também tem a barreira física daí. Aqueles protetores que a gente vê na praia de surfista, que eles ficam branquinhos, que não espalha, porque a espalhabilidade dele não é boa. Mas ele tem bastão, é fácil da gente usar. Então, é um filtro interessante também. O filtro bastão. O bastão, que é um filtro físico, é legal também. E ele é muito prático, né? Eu tenho também. Sim. Ele é prático. Então, tem vários tipos de filtro solar, por isso que eu falo. Não adianta você chegar lá na farmácia e comprar o filtro solar que dá na sua cabeça. Você tem que pesquisar o filtro solar, por isso que temos a dermatologista para indicar um. Importante que seja um dermocosmético também, né? Porque tem filtros que a gente não tem teste, não tem nada. Então, mas é barato, mas funciona? Né? Isso é muito importante. Então, a gente precisa o seu tipo de pele também, exatamente. né? Precisa avaliar.
Porque às vezes a pessoa indica, né, pra amiga, eu uso filtro X. Serviu pra mim. Por que você não compra? Daí o tipo de pele não é o mesmo, então pode acontecer o quê? De não dar certo pra ela e ela falar, putz, paguei super caro no filtro e pra mim não foi bom. Então tomar um pouquinho de cuidado com isso. E outra coisa que eu quero deixar aqui, colocar uma lenha na fogueira. Cuidado também, gente, com quando a pessoa faz o peeling e finaliza o peeling com protetor solar, né, Dana? A gente já fez até alguns cursos juntas e, assim, de fato, tem muita comprovação hoje que o filtro solar, existem ali ingredientes, vamos falar assim para ficar fácil para as pessoas entenderem, que eles são extremamente maléficos. Eu tô dizendo pós-peeling imediato, tá? A pessoa vem aqui... Exatamente. Imediatamente. Eu aplico um peeling nela e vou finalizar com protetor solar? Jamais, tá? Então, a gente sabe que a pele, como eu disse anteriormente, ela tem ali um tempo para, entre aspas, fechar de 24, mais ou menos, até 48 horas. Então, eu sempre digo, as pessoas às vezes me olham assim, não usa o filtro solar por 24 a 48 horas. Isabela, mas você tá louca? Você tá fazendo um peeling? Tá, mas você vai sair no sol? Se eu tô fazendo um peeling em você? Entende? Não faz sentido. Se você vai fazer um peeling, você não vai sair no sol no dia seguinte. Então, assim, pra que essa bitolação que você tem que usar o protetor de imediato? Não tem, tá? Existem... Gente, eu não tô tirando isso da minha cabeça, tá? Isso são artigos científicos, tem estudo, tem embasamento nisso. Sim. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, porque isso vai prejudicar a pele. A gente tá com uma abertura ali, a gente precisa só... reestruturar essa pele, acalmar essa pele, é disso que a gente precisa. Hidratar muito. Até porque esse podcast a gente tá aqui pra isso, pra trazer informação pra todos. Né? Informações atuais e pra que todos tenham acesso, não é? Sim. Outra coisa que eu aprendi muito com vocês, né? Eu tinha essa sensação, tipo, minha pele é oleosa, então eu só posso usar coisa pra descamar ela. Uhum. Não é? E não, gente, né? Que é o que você foi explicando dos tipos de ácidos, dos tipos de pele. E é aquilo, né, Mai? Eu sempre falo, não judia, porque ela vai te dar um tapa de volta. Então, assim, vai de leve, trata com carinho, vai devagar, não acredita em milagre. O milagre não existe, gente, pra isso. Não tem atalho. Não tem. Então, assim, você tem que seguir aquele caminho. É aquele caminho que você vai ter que seguir. Não tem como você fazer uma curva ali no reto, sabe? Senão vai dar errado. E você tem que ser persistente. Exatamente. E muito disciplinado, porque senão você não tem resultado. É diferente você vir e fazer um botox. Você fez o botox, você vai ter o resultado do botox, porque foi aplicado ali, você tem o resultado. 2, 3 dias ali, você vai já paralisar começa a a musculatura. O melasma, a questão dos poros, as manchas, a hidratação da pele é disciplina, né? É ali, ó, o dia a dia. Mas eu não percebo nada. Fica sem usar. Para a sua rotina, por 2, 3 meses, você vai ver a diferença na sua pele. Então, quem tá nessa rotina do dia a dia, acaba não percebendo. Não faz nada, vou parar com esse creme, é caro, dá trabalho, fica lá, passa um, lava, passa o outro. À noite, passa. Mas a hora que você pausa o tratamento, você percebe que sua pele muda. Então, é importante a persistência no tratamento. Exatamente. E a questão dos peelings, né? A questão do não usar o protetor solar pós-peeling imediato. Por isso que é importante, né, Isa, a história da paciente. Eu trabalho na rua. Minha filha, você não pode fazer peeling no verão. Você vai ter que esperar as temperaturas mais amenas pra gente conseguir ter essa pausa de protetor solar. Sim. E não só protetor, a maquiagem. A maquiagem tudo que a gente vai colocar ali na pele vai basicamente ocluir. Depois a gente vai deixar 24, 48 horas com hidratante. Nada, só com hidratante. Só hidratar. Pra ela poder absorver, digamos assim, tudo aquilo. Exatamente. E depois a gente entra com o protetor solar e vida normal. Sim. Então, dependendo do que a gente fala, vamos fazer na sexta, então. Porque daí você fica sábado, domingo, de boa, sem se expor. E daí na segunda-feira você volta na sua rotina com o protetor e vai acabar indo trabalhar na rua, enfim, né? O que você fizer no seu dia a dia. Mas a gente precisa entender o paciente, entender da rotina pra gente conseguir colocar um melhor tratamento. Até por isso, eu vou comentar disso que eu acho importante. É importante a gente falar aqui que não adianta, né, Dana, a pessoa ligar na clínica e falar, eu quero marcar um peeling.
Gente, não existe isso. A gente precisa consultar esse paciente, conversar com esse paciente, saber o que ele já fez na pele, o que ele já usou, qual que é a rotina. Um exemplo, a Dana falou de uma pessoa que trabalha na rua. Uma pessoa que trabalha dentro de uma fábrica, que seja quente essa fábrica, que, né, tenha ali muito calor. Você não vai fazer o peeling nessa pessoa, ela vai sair da clínica e vai para a fábrica trabalhar, entendeu? Então, a gente tem que organizar. Calor, né? Olha, vamos lá, você tem algum dia de folga? Ou, no domingo você não vai trabalhar, no sábado você não vai trabalhar, então vamos gerenciar dessa forma? Então, é de extrema importância a gente pensar com todo carinho em tudo que a pessoa faz e não só vender mais um peeling, não é esse o intuito, a venda de um peeling. A gente quer dar saúde para essa pele, a gente quer tratar essa pele, mas a gente precisa tratar cada um como um ser único. E ninguém é igual a ninguém. Sim. Então não adianta, gente. Não existe isso. Eu vou fazer um peeling. Viu, meninas? Marca um peeling aí pra mim. Não, eu vou fazer um peeling quem? Na Dona Maria? Né? Não sei em quem que eu tô fazendo esse peeling. O histórico, qual é a necessidade, o que ela tá buscando com esse peeling que ela quer fazer, né? Porque às vezes falta até informação, não é? A gente precisa entender, né? A gente faz essa anamnese, entende o paciente. E daí, se der tudo certo, a gente consegue aplicar nesse mesmo dia. Mas precisa dessa organização. Precisa ter ali um respaldo do que a pessoa vai fazer depois pra ela não sair perdida. Então, pra gente dar uma pincelada aqui pra não ficar muito, né, as pessoas ficarem um pouco sem entender, o que dá pra gente fazer? A gente faz a consulta, a gente pensa no tratamento, como a Dana disse, se é um paciente que tá lá, não, eu tô tranquila, eu não vou fazer nada, amanhã eu tô de boa, ok, sem problemas. Mas normalmente a gente primeiro avalia, primeiro a gente consulta, traça todo esse protocolo juntas pra depois a gente pensar o que vamos fazer, qual que vai ser... Qual tipo de peeling que eu vou aplicar, qual tipo de peeling, exatamente. Então, é mais ou menos isso. Seria a consulta, o peeling, normalmente, a rotina que ela vai ter em casa. Então, os produtos que ela vai ter, o skincare dela, específico para ela, não igual da outra paciente, né? Toda essa parte de cuidado que ela vai precisar ter em relação a calor, sol, alimentação, a ingestão de água que a gente pega super em cima. E aí tem também outras associações, né? O microagulhamento, ele é super bacana para caso de melasma. Lógico que ele tem que ser feito de forma correta, a gente não pode ter um sangramento ali, porque senão a gente vai causar mais inflamação. Então tem toda essa cautela que tem que ter, os intervalos, né, corretos. Então, o laser que a Dana comentou, ele é um super coadjuvante para tratamento de melasma. Até vai vir novidade aí, né? Vai, já. Então, assim, tem muita coisa, gente. Mas precisa ser tratado de forma individual e pensar muito e trabalhar super em cima disso. O que é ocronose? Ocronose. Essa é boa, né, Isa? Essa é boa. Olha, quase que a gente deixa ela pra trás. A gente fala tanto. Que isso? É que aqui, gente, vocês não estão vendo, mas a gente quase briga. Assim, é minha vez. Deixa eu falar. Dá licença que sou eu agora. Bom, sou eu agora, então. Vai, pode ir. A ocronose é um efeito rebote que a Isa colocou de uma medicação. Ela chama hidroquinona. Antigamente era muito utilizada. Se usava praticamente em todos os pacientes com melasma. Porque realmente ela clareia. Todo mundo chega falando que já tem melasma há mais tempo. Eu quero aquele medicamento que a gente só usa no inverno. Então, aquele medicamento que hidroquinona. Aquele melhorou. A hidroquinona. Em 15 dias, minha pele ficou clarinha. E daí a gente eu quero chorar. E daí a gente prescreve, tem casos que a gente utiliza, eu ainda utilizo, a Isa acho que utiliza menos, né, Isa? Não, eu não utilizo. Elas vão brigar a gente. Nem tudo é 100%, né, gente? A gente não precisa concordar 100%, né? Mas eu uso, a Isa não, enfim. A hidroquinona, ela deve ser usada por um período muito curto. Tá. E é como se ela fosse um boom, tipo, clareou. Que a Isa tem pavor. É um chá de autoestima ali, ó. Isso! Ó, clareei. Rapidinho. Agora chega que a gente precisa trocar o tratamento. Não, agora... Sério, ela deve ser usada, o período de indicação dela é muito curto. E o que o paciente faz? Continua. Porque ele clareia. Entendeu? Porque é mais fácil eu tomar o remédio do que eu fazer todo ele é tópico. Ele é tópico. Ele é tópico. Ele é creme manipulado, usa no período noturno, lava de manhã. Igual os cremes que a gente usa com clareadores mesmo. Só que o efeito dele é rápido. O efeito dele é rápido e o paciente não suspende. E a gente tem que usar ele na porcentagem e ir gradativamente tirando, diminuindo, nunca numa concentração muito alta,
tirar e pronto, entendeu? E daí continuar o tratamento com os outros tipos de medicamento que a gente tem no mercado. Tá. Mas o paciente não faz e vira ocronose, que daí é uma mancha mais preta, ela é mais escura. E daí pra gente tratar... É muito pior. Muito difícil. Você que usou esse medicamento, cuidado. Eu estou em lágrimas nesse momento. Ninguém tá vendo, mas eu tô. Trabalhar em equipe é assim, gente. Nem sempre vamos concordar em tudo, a gente se respeita. Como eu sou apaixonada por essa parte da farmacologia, dos ativos, então, assim, você acaba vendo que tem muito mais... depois, tá? Como a Dana disse, no primeiro momento é maravilhoso, a pele fica linda em 15 dias, mas assim, depois o efeito é muito pior, sabe? Então por isso que eu sempre digo pra ela que a gente não concorda nada nesse assunto hidroquinona, e a gente não precisa concordar em tudo mesmo, porque eu vejo muitas coisas com a hidroquinona que tem caso de melasma que você consegue um super resultado no melasma, mas fica essa ocronose. A Dana disse, né? Fica essa mancha escura, e se você pensar aí que você já usou hidroquinona, vai no espelho agora e olha. Vai estar umas manchinhas, uma branca, no meio dessa mancha escura. O que acontece? Dana, não bate em mim. A hidroquinona, ela mata, ela destrói o DNA da célula. Então, danificou ali o DNA da célula, destruiu, minha amiga, nunca mais. Acabou. Por isso, agora minha vez. Me defender. Vou me defender. Primeiro round. Por isso, a importância do tratamento ser acompanhado, ter a porcentagem correta para o seu caso e ser limitado. E deixar isso muito claro para o paciente. Não venda livre. Porque assim, né? A gente sabe que algumas farmácias de manipulação vendem sem receita. É um medicamento que precisa de receita. Como é feito, eu não sei. Mas tem pacientes que chegam usando, eu fui repetindo sua receita. Mas tem data a receita. Como que conseguiu repetir a receita? Pode colocar minha cara na capa desse corte. A gente tem que saber passar isso para o paciente, e é muito limitado o tempo. E outra coisa importante da hidroquinona, em alguns países ela foi proibida porque ela pode ser cancerígena. Tá alguns países ela foi assim, tá? Mas é a questão do alumínio do desodorante, também pode ser cancerígeno. Então tudo com cautela, exatamente. Tudo com cautela e você sabendo colocar e retirar, eu acho que é ok, entendeu? E também a necessidade específica daquele paciente naquele momento, que é o que a gente comentou também. Exatamente. Até a Dana disse isso, é importante a gente falar, porque de fato, o que acontece? Muitas vezes, acredito que a Dana passa mais por isso, né? Porque ela, às vezes, passa essa medicação. A pessoa tem ali aquele clareamento e ela continua usando e não volta mais na consulta, né? Não volta nos retornos, não faz a consulta novamente. E não dá pra gente ter acesso ao tempo todo o que a pessoa tá fazendo da vida dela. Não. Então, esse excesso, gente, é péssimo. Assim como é péssimo a pessoa que usa um retinol todos os dias, assim como uma pessoa que usa um ácido retinóico, que são coisas diferentes, todos os dias. Eu já peguei pele reativa, o que é? Aquela pele que tá extremamente sensibilizada e vermelha. A pessoa, eu acho que eu tô com rosácea. Eu tomo uma taça de vinho e minha pele fica mega vermelha. Tá, mas espera aí, vamos lá, vamos pensar por que tá acontecendo isso. Sempre foi assim? Não, mas de um tempo pra cá tá sendo. Aí eu já peguei caso que a pessoa usa faz um ano, a mesma formulação que tem esses tipos de ativo. A Isa, como faz essa parte de personalização? Formulação? Eu acredito que ela trabalha da mesma maneira, mas a gente raramente, depois o paciente trata 2 meses, né, 3 meses, enfim, cada paciente tem um período pra gente reavaliar. Por mais que o paciente se fala, eu ainda tenho produto, não, a gente precisa dar um outro estímulo pra pele. Precisa ter essa rotatividade de produto. Eu não posso simplesmente usar o mesmo produto para sempre. Porque os medicamentos também, a pele também pode desenvolver uma alergia. Além da sensibilidade, Exatamente. Dessa sensibilidade ao calor, fica mais reativa, tem a parte de alergia ao produto pelo excesso do uso. Então, tudo é muito cauteloso. Não é um creminho, dá um creminho para clarear. Não é assim. Sim. É tudo com muito estudo e muito, muito controlado, né?
cada tratamento é de um jeito, mas o mínimo que eu imagino, assim, a cada 6 meses é legal passar na dermato, Sim, passar na esteticista, sim. rever, o mínimo, né? Sim. É diferente, você não pode. Até protetor solar, gente. Se Sim. você usar protetor solar o mesmo pro resto da vida, vai chegar uma hora que você vai sentir ali alguma reatividade ou alguma, que nem a Dana disse, pode desenvolver alguma alergia. Tem que mudar, tem que sempre estar dando estímulos diferentes. Não tem como ficar aí 1 ano, 2 anos fazendo a mesma coisa. Não E tem os 6 jeito. meses é o mínimo pela mudança de estação também, né? Sim. É verdade. Verão, inverno, né? Assim, não estamos muito definido mais, né? Não, Mas não, nada mais. Mas a gente, pelo menos, no mínimo, mas a gente pede até antes. É. Não tem como ser só 6 meses. Eu acho né? importante A gente deixar isso claro para as pessoas, né? precisa Não sair usando sozinho. Não faça sozinho. Exatamente. Procure o profissional, né? E sempre lembrando que o dermato completa o esteticista completa o dermato e a gente trabalha junto. Nós Tirou temos da minha pacientes boca. que são Em comum. em comum. E vai lá, vem cá, passa hidroquinona, a Isa tira, ela tira, eu ponho. Mentira. Não, mas a gente é- entra num acordo do tratamento, Isa, eu tô fazendo isso. Ah, então você tá fazendo isso, eu vou fazer aquilo pra gente completar, né? E é legal isso, porque às vezes nas nossas classes de profissão falta um pouco essa, né, essa interação. Essa proximidade, proximidade. essa comunicação, né? Porque eu vejo que quem ganha é só o paciente. Exatamente, é que nem eu falo cada um no seu quadrado. Se é uma pessoa que eu olho ali, ela tá com uma inflamação excessiva, gente, não cabe a mim passar um corticoide pra essa pessoa. Pra que existe a dermato? Olha, Mando nesse pra momento, ela. você vai precisar primeiro passar pela dermato, assim, assado, depois, na hora certa, ela vai te encaminhar pra mim e a gente vai trabalhar junto. É isso. É isso. Exatamente. É pra nisso que a gente acredita, que a gente isso sempre que a gente falou, tá né, aqui, meninas? Exatamente, é pra isso que a gente tá aqui. Ah, e foi muito bom. Acho que a gente deixou um pouquinho de dica de cada coisa, né? Que a gente um assunto muito amplo, muito Nossa, amplo. que dava pra gente ficar aqui o resto do dia. Muito tempo. Mas basicamente vem, agenda uma avaliação para ver se é mancha, se é melasma, se é melasma, tem os tipos de melasma, para cada tipo tem seu tratamento, Exatamente. não é? Não saia usando tudo para todo tipo de pele, porque você é único, não é? Isso mesmo. Dá para fazer também o acompanhamento online para você que não é de Santa Cruz, não é mesmo? Isso. Mas É isso, o uso, né, do protetor, que é importante a gente dizer, o uso de individualidade, que como você falou, não fica aí nem indo na farmácia pedindo aquilo que não o farmacêutico, mas o próprio balconista, ó, toma isso aqui, que isso aqui é legal, porque a gente tá falando de pele, a gente não repetir as receitas sozinho. Exatamente, a gente não tá falando de receita de bolo. Nem a receita de bolo dá certo, concorda? Que às vezes a tua mão não é igual à minha, fica Sim, diferente. sim. Imagina você tratar de uma pele, Sim. né? Então, e cuide, porque às vezes as pessoas pensam que pele, é pele, gente, a pele é vou o deixar maior só pra órgão depois. do Depois nosso eu corpo. cuido. Exatamente. Então é isso, é muito importante E a é o gente. nosso cartão de visita, E é o né? nosso cartão de gente tá visita, a gente né? pensar- A gente trabalha tanto hoje no Autoimagem. online, com autoimagem. A gente precisa estar se cuidando, Concordo. né? E lembrando, foi bom eu falar disso, que eu acho que é importante a gente colocar. Lembrando que existe a realidade e os filtros, né? Então, assim, é Exatamente. tudo dentro de uma normalidade. Eu tenho mancha, a Isa tem mancha, a Mayara tem mancha, todo mundo tem mancha. E tá tudo bem. E tá tudo bem, somos saudáveis, buscando sempre uma melhora, melhorar com cautela, com discernimento, né? Sim. Usar a estética e a dermato com muito discernimento pra gente ser individual, pra gente ter a nossa característica, o nosso formato de rosto, a nossa boca, né? Exato. E não Não se ficar perder igual A todo mundo. a todo mundo. Todo mundo igual né? a todo Acho que é mundo. muito importante deixar essa mensagem final. Muito. E lembrar pra você que vai comprar o seu protetor solar, volte VA, lá e UVB. veja o que tem que ver, o que tem que ter, VB. meninas. O VA. O VB e se tiver luz visível também é muito bom. Melhor ainda. Isa, Dana, obrigada pelo bate-papo, foi muito bom. Obrigada. E que o próximo a gente possa falar sobre o colágeno, os poros, hein? Vai ficar Vamos pra lá, próxima. Tem muita Vamos. coisa bacana. E acompanhe, porque vai chegar muita novidade aqui na nossa Muita clínica. novidade para melasma também. Estamos aí a todo vapor. Obrigada, gente. Um beijo.